Queria entrar no caso Zambelli com o senhor também, para a gente entender como que começa a semana envolvendo a deputada licenciada, agora já também oficialmente começando a ser afastada dos últimos destaques do Hugo Motta, mas queria falar do embate com o ministro Alexandre de Moraes, determinando no fim de semana que ela comece a cumprir de forma definitiva a pena de prisão pelos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Moraes também encaminhou o caso ao Ministério da Justiça para dar início a um processo de extradição de Zambelli, que deixou o Brasil, como a gente trouxe ao longo de toda a semana passada, e atualmente está na Itália. O ministro também determinou o envio dos documentos do julgamento para a Câmara, para que a Casa declare a perda do mandato da parlamentar. A Zambelli foi condenada pelos crimes de invasão do dispositivo informático, a invasão ao sistema do CNJ e falsidade ideológica. A gente veio analisando aqui, agora os recursos também já foram analisados e essa condenação impetrada de 10 anos. E temos também já as repercussões disso para analisar com o professor Reale na volta do nosso intervalo. Isso porque a gente trazia aqui o destaque de que foi enviado para a Câmara para se decidir como que vai ficar o mandato dela no meio dessa situação. E já temos repercussão com o presidente da Câmara, Hugo Motta, dizendo que a Câmara vai declarar a perda do mandato da Carla Zambelli porque não cabe mais colocar em votação. Foi o que disse Hugo Motta a respeito. Cabe ao parlamento apenas declarar a perda do mandato da deputada Carla Zambelli e não votar se mantém ou caça o mandato. O presidente da Câmara não disse, no entanto, quando a decisão vai ser oficializada pela mesa diretora, mas aí a gente lembra que na sexta, a primeira turma do STF rejeitou por unanimidade o recurso da deputada contra a condenação de 10 anos de prisão e a perda do mandato pela invasão do sistema de justiça no CNJ. Os ministros também declararam o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do processo, o que não dá mais espaço para novos recursos, que é o que a gente vai analisar na volta aqui com o professor, porque as implicações jurídicas pioram para Carla Zambelli depois disso. Então, o que disse aqui o Hugo Motta também, destacando que, primeiro, dizer que cabe ao presidente da Casa defender as prerrogativas parlamentares. É isso que temos procurado fazer. O caso da Zambelli é atípico, não tem precedentes na Câmara dos Deputados. O Supremo, penso eu, por causa da decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos que a gente acompanhou no fim da semana passada, ou seja, de não caber mais recursos no caso da Zambelli daqui para frente. É o que a gente vai entender agora com o doutor Reale. Estamos retomando a nossa audiência TV e YouTube reunidos aqui, doutor Reale, com a gente para analisar agora o caso Zambelli. A gente teve nesse fim de semana a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Zambelli comece a cumprir pena de forma definitiva no caso da invasão do sistema do CNJ, a qual ela foi condenada a 10 anos. Estão então começando os processos para ter a extradição da Zambelli. Doutor Reale, queria te ouvir aqui sobre isso, porque o que a gente tinha no momento da fuga da Zambelli ainda não estava completamente amarrado, completamente fechado. O que muda agora depois do julgamento dos recursos e dessa determinação do fim de semana do ministro Moraes? Muito bem. Primeiro, houve o trânsito em julgado. Ela entrou com embargo de declaração e foram apreciados urgentemente diante da notícia do desafio que ela fez à justiça brasileira e imediatamente apreciaram os embargos de declaração e o caso transita em julgado. Transitando em julgado, opera-se imediatamente ao deputado a perda do mandato, porque a condenação criminal transitada em julgado importa na perda dos direitos políticos. E não pode haver um deputado representante do povo sem direitos políticos. A consequência é obrigatória e imediata. A condenação leva à perda dos direitos políticos e, portanto, à perda do mandato. E além do mais, ela precipitadamente, como é de suas características, de suas ações, como se viu naquele caso da perseguição armada a um antagonista nas vésperas da eleição, ela precipitadamente anuncia que está na Europa, que é italiana, que não vai voltar, certa
de que haveria, por parte da Itália, por questões ideológicas, o descumprimento do pedido de extradição. Mas o fato é que o crime que ela praticou nada tem de natureza política. É um crime de invasão telemática dos sigilos do CNJ para interferir e modificar dados do CNJ. Portanto, sem dúvida nenhuma, não é um crime de natureza política, é um crime comum, e isto não impede de forma nenhuma a extradição. A jurisprudência italiana para aqueles que têm dupla cidadania é no sentido de que não haverá exposição, não haverá extradição de pessoa nacional italiana se essa for a sua nacionalidade de preferência, a sua nacionalidade primordial. Eu também tenho nacionalidade italiana por conta de ascendentes italianos, meu avô é italiano, mas sou brasileiro. A minha atividade em geral, e não sou italiano como uma nacionalidade secundária. É o que acontece com a Isabela. Ela é uma deputada brasileira, sua vida sempre transcorreu no Brasil, e, portanto, a decisão italiana é no sentido da prevalência da nacionalidade primordial, ou seja, ela é brasileira, e sendo brasileira, nada impediria se atender o pedido de extradição, a não ser que a Itália, com a primeira-ministra Meloni, queira tomar uma atitude de cunho absolutamente político e dentro de uma linha de junção com governos de direita ou ultradireita, deixar de atender o pedido brasileiro. Mas eu acredito que a linha que tem sido adotada por Meloni de muito mais contenção e não de exasperação política não será nesse sentido.